Olá pessoal, espero que esteja tudo bem. Meu nome é Lucas e eu sou estudante de farmácia. Hoje eu tô falando de uma forma diferente, tá? Eu tô fazendo algumas aulas para melhorar a oralidade, então não estranhe o vídeo de hoje, que vai estar um pouco diferente a forma com que eu falo, tá ok? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o mecanismo, tá? É a parte 2 da nossa aula. A forma com que o fármaco ele vai passar para dentro da corrente sanguínea propriamente dita, tá ok? Como vimos na aula passada, a absorção é uma etapa da farmacocinética onde ocorre a passagem do fármaco do local de administração para dentro da corrente sanguínea, exceto via de administração intravenosa, tá? Que aí já não possui a absorção. Vimos também que esse fármaco ele precisa passar pelas células que compõem esse tecido, onde ele foi administrado. E esse é um resuminho para a gente estar relembrando. A gente viu também que essas células elas possuem uma membrana, tá? Formada por uma dupla camada fosfolipídica que adora nutrientes e fármacos lipossolúveis. Guardem esse nome. Essa aula a gente vai entender um pouco, de uma forma bem simples, esse processo dessa passagem, né, do fármaco do local onde ele está, dele passar pela membrana e chegar na corrente sanguínea. Tá? Existem alguns processos que a gente vai aprender hoje. A principal forma que esse fármaco passa por essas membranas é por difusão passiva, através dos lipídios. Lembrando que a membrana ela é altamente lipofílica, então ela gosta de coisa lipídica. Esse processo ocorre sem o gasto de energia e ocorre a favor do gradiente de concentração, do mais concentrado para o menos concentrado. Esse mecanismo ele depende de alguns fatores. Um deles é o tamanho da membrana. Quanto maior a área da membrana da célula, maior e mais rápido é o transporte. O outro também é a questão do tamanho do fármaco. Essa questão é importante porque quanto menor a molécula do fármaco, porque ele vai estar na forma molecular, tá? Melhor, tá? Mais rápido também essa passagem. Uma outra característica importante também é quanto mais lipossolúvel for o fármaco, mais forte é o transporte pelas membranas lipídicas. Por isso que eu falei para você guardar esse nome dos fármacos lipídicos, eles passam de forma mais fácil pela barreira da membrana. Lembrando que existem fármacos que têm características hidrossolúveis, tá? Ao contrário aí dos lipossolúveis. Então nesse caso eles não são absorvidos. Eles são sim, tá? Só que nesse caso, esses fármacos eles atravessam essas membranas por canais específicos ou por poros aquosos. A gente não vai entrar nisso daqui porque não são coisas que caem. Aí entra aí as aquaporina, poros específicos, canais específicos. Isso não vem muito a cá, não. Uma outra forma desse fármaco passar pela corrente sanguínea é através da difusão facilitada. Nesse caso, um grupo de fármacos ele consegue passar pela membrana graças a um grupo de proteínas transportadoras que são especializadas, que facilitam a passagem de moléculas grandes. Essas proteínas elas alteram as suas conformações, a sua conformação, né, a sua forma, para facilitar a passagem dos fármacos de uma área de alta concentração para uma área de menor concentração, tá? A favor aí do gradiente de concentração. A última forma que eu vou falar hoje é o transporte ativo. É uma outra forma de entrada de fármacos, onde envolve transportadores, assim como na difusão facilitada. Só que nesse caso, essas proteínas transportadoras, elas são bem mais específicas e seletivas. Esse transporte acaba tendo gasto de energia, diferente do outro, e é capaz de mover fármacos contra o gradiente de concentração, de uma região de baixa concentração para uma outra com concentração mais elevada, totalmente ao contrário das outras duas formas. Por esses transportes serem seletivos, eles podem ser inibidos por competitividade em relação a outras substâncias. Aí vale lembrar que tomar 2 medicamentos, que por sinal seus fármacos, nas suas formas moleculares, vão ser absorvidos pelo processo de transporte ativo, pode ocorrer uma interação na hora da absorção e acaba prejudicando a absorção de um desses fármacos. Nesse caso, a orientação já é bem clara, orientar o paciente em relação ao horário que vai tomar esses medicamentos. Quando se identifica essas questões, dá um espaço de tempo entre um medicamento e outro. Vale ressaltar essa orientação para o paciente, senão ele vai acabar, um dos medicamentos não vão ser absorvidos. Vamos continuar essa aula, porque eu particularmente até agora estou até gostando de estar falando de uma forma mais correta.
Porque os outros vídeos foi só Jesus na causa. Depois que eu fui assistir, meu Deus. Continuando, agora a gente vai abordar alguns fatores que afetam a absorção dos fármacos. Eu já falei de alguns aqui durante a aula, mas é bom especificar que são fatores que podem contribuir ou atrapalhar dependendo do ponto de vista da absorção. Um deles, como eu já disse no começo dessa aula, é o peso molecular. Então, quanto menor o peso molecular, mais rápida vai ser a passagem pela membrana desse fármaco. E o contrário também acontece. Quanto maior o peso molecular, mais lenta vai ser essa passagem. Uma outra questão é a forma farmacêutica. Lembrando que a gente tem um vídeo sobre a gente vai ter, na verdade, um vídeo sobre forma farmacêutica que vai ser depois de vídeo de administração. Então, sem ser esse, o próximo é o outro, tá? Nossa, que confusão que deu. Mas enfim. Algumas formas farmacêuticas, gente, elas são absorvidas mais rapidamente, como no caso das soluções, e outras são absorvidas mais lentamente, como no caso das dragas, que precisa desintegrar e tornar o fármaco disponível para ser absorvido naquele local. A parte da solubilidade eu também já falei. Quanto mais lipossolúvel, melhor. Também a questão da polaridade. Quanto mais apolar, melhor. Tanto que na eliminação é o contrário. Vale lembrar que na parte da solubilidade, quanto menos lipossolúvel, mais dificuldade para poder atravessar a membrana. Então, quanto mais hidrossolúvel, mais dificuldade esse fármaco vai ter de atravessar essas membranas. E também temos alguns fatores que relacionam os pacientes. Problemas no trato gastrointestinal, tá? Podem atrapalhar muito a absorção, como a própria diarreia. Vale lembrar que a diarreia é um transtorno menor e que existem fármacos MIPs em que o farmacêutico pode tratar o paciente sem precisar encaminhá-lo a uma unidade de saúde, tá? A presença de alimentos também é bastante discutida, pois muitos medicamentos interagem com o medicamento, sabe, na hora da absorção. Muitos medicamentos, eles interagem com alimentos na hora da absorção. Então pode acabar tendo uma interação, às vezes o fármaco não ser absorvido e o nutriente ter preferência ou vice-versa. E a questão também do fluxo sanguíneo disponível naquele local de administração. Quanto mais for a circulação sanguínea naquele local, o fluxo sanguíneo naquele local, melhor vai ser a absorção, mais rápida vai ser a absorção. Porém, o contrário também é verdade. Quanto menor o fluxo sanguíneo naquela região, menor é a quantidade, na verdade, mais lenta é a absorção desses fármacos. E aí, gostaram do formato novo? Eu confesso que eu tô me acostumando a falar desse jeito novo, sabe? Eu não que seja ruim, tá? Pro meu lado profissional, é muito bom, é um bom crescimento. Eu já falo assim dentro de sala de aula, quando eu preciso entrar em sala de aula, eu tenho que falar bem mais devagar. Mas aqui, que é um espaço onde eu queria falar de uma forma diferente, eu tentei falar de uma forma diferente, mas eu fiquei muito nervoso, e aí acabou que saiu aqueles outros 2 vídeos horríveis. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha sido mais esclarecedor pra você, tá? Que você tenha entendido, que eu não falei correndo. Curta o vídeo, faça sua inscrição, não esqueça de seguir a minha página como.farmaforma. Lá eu posto várias coisas legais, interações medicamentosas, casos clínicos e várias outras coisas. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Excelente semana. Lembrando que sexta-feira tem o primeiro papo da vida, tá? Botei uma enquete lá no Instagram para ver qual vai ser o nosso tema. Um abraço!